Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Senhora Secretária de Estado, eu já tive a oportunidade, em mais do que uma ocasião, de trocar impressões sobre esta matéria na Comissão de Economia e, portanto, eu julgo que conheço fielmente o seu pensamento a respeito da questão, pensamento esse que reproduziu de forma absolutamente clara, inequívoca e que, desde o princípio deste processo, é muito consonante com a posição que o Partido Social Democrata tem vindo a formular e que tem procurado sensibilizar as restantes forças políticas, designadamente as forças proponentes dos projetos que deram asa a este processo na especialidade, para revisitarem os termos das suas propostas no sentido de, pelo menos, respeitar o que tem sido o património do alojamento local, não apenas como um elemento estruturante da confiança entre o Estado e os cidadãos, na medida em que o Estado criou um conjunto de condições no sentido de que as pessoas avançassem para esta atividade, porque se entendia que esta atividade tinha um efeito reprodutivo muito importante para a recuperação da economia e também para responder a novas dinâmicas turísticas e depois, ano após ano, o que se verifica é que se vão revendo sem razão, muitas vezes sem fundamento, a lógica das regras, procurando diabolizar o alojamento local e responsabilizando por todos os males que vêm ao mundo, mesmo que muitos dos estudos atestem em sentido radicalmente oposto àquele que tem vindo a ser propugnado. Dito isto, eu gostaria, em concreto, de colocar algumas questões à Sra. Secretária de Estado de matérias que eu julgo que é preciso uma afinação muito particular e que o Governo, obviamente, tenha aqui uma posição relevante. Desde logo, e imagino que não tenha sido inútil a referência da Sra. Secretária de Estado, prende-se com a questão dos hostels e com os empreendimentos turísticos. Nós sabemos que em 2008, a quando do nascimento da legislação, uma das razões que também foi ponderada foi a circunstância das residenciais e por aí fora, o que no fundo nós agora designamos como hostels numa formulação mais cativante porventura, e por força disso criou-se um regime que tem menores exigências, mas que também deu um contributo para nascer outro tipo de oferta essa que é determinante para o país. Aliás, o alojamento local responde hoje por um número muito significativo, talvez maioritário, de camas e não haveria nenhum sucedâneo que o país pudesse encontrar sem representar perdas muito significativas para o emprego e para a dinâmica económica do país, que não fora o alojamento local. E, portanto, saber aí em concreto o que é que a Sra. Secretária de Estado pensa, o que é que se poderia fazer desse ponto de vista. Achamos que é uma matéria importante e que deve ficar clara qual é a posição do Governo em relação a essa matéria. Outra matéria que a Sra. Secretária de Estado aflorou e que nós também entendemos importante. A Sra. Secretária de Estado disse, no fundo, que se há problemas, e na medida em que os haja, estes problemas são naturalmente circunscritos, porque, como disse, e bem, a verdade é que o alojamento local até permitiu a criação de novas dinâmicas turísticas em zonas territoriais que nunca sonharam ter um empreendimento turístico. E por isso, quando nós assumimos, por um lado, o combate à sazonalidade e, por outro lado, assumimos que é importante disseminar os efeitos benéficos do turismo por todo o país, ora, o alojamento local tornou-se, porventura, a ferramenta mais poderosa no sentido de realizar algo que nós proclamamos durante anos a fio, mas que não, de facto, que não havia nenhum enquadramento jurídico que pudesse representar uma realidade que é tão importante para o país. E, portanto, quando se trata aqui da questão do regulamento municipal, a questão que a Sra. Secretária de Estado disse foi a respeito da sobrecarga. E eu queria e disse que poderia haver indicadores objetivos que pudessem representar essa sobrecarga. O que eu queria saber é que indicadores objetivos é que a Sra. Secretária de Estado entende que pudessem fazer essa distinção. E se o seu entendimento é que a legislação os devia reproduzir ao ponto de fazer depender a intervenção dos municípios de um cumprimento desses indicadores objetivos e não de uma vontade unilateral, porque há aqui eu, por exemplo, não acompanho a ideia
tenho muitas dúvidas da mesma a respeito, por exemplo, de se poder determinar a intervenção dos municípios ao ponto dos municípios dizerem não há alojamento local, ponto final. Aliás, isso colide com o case study internacional que procura ser copiado em vez de uma legislação completamente despartilhada e que depois sucumba a outras lógicas que eu julgo que não sejam as melhores para a defesa da iniciativa privada e do interesse do Estado nesta matéria. Outra questão que eu queria colocar é a respeito da fiscalização, porque em dois sentidos. Num sentido de quem é que deve fiscalizar, se deve manter na ASAI e em que termos, ou se deve rever no sentido de fortalecer. É que nós hoje temos 60 mil registros e, por exemplo, no caso do Algarve, o ideal, nós sabemos que ainda há muito alojamento informal no Algarve. O Algarve tem 200 mil casas de segunda habitação e é muito provável que uma franja significativa dessas casas sejam utilizadas pelo alojamento local. Aliás, basta comparar os números do turismo no Algarve com os números de câmaras disponibilizadas pelos empreendimentos turísticos para verificar que há uma brutal disparidade e que o objetivo é procurar sensibilizar as pessoas para se registarem, porque isso melhora a qualidade da oferta, traz vantagens para todos e isso parece ser importante até para garantir que aqueles que cumprem são beneficiados por isso. Se quem deve fiscalizar, se está bem assim, e mais um ponto. Em que medida a Sra. Secretária de Estado disse uma coisa que está absolutamente correta, que foi a vantagem que resultou da circunstância de se conseguir estabelecer a obrigatoriedade das plataformas online poderem obrigarem a colocar um campo com um número de registro. Bom, sabemos todavia que esse número de registro por vezes pode ser ludibriado. Alguém pode colocar um número de registro já existente, por exemplo, ou colocar um número de registro não existente sem haver uma sindicância sobre se a esse número de registro corresponde ou não um registro verdadeiro. E, portanto, se nós não podemos fazer um esforço no sentido de garantir que as plataformas têm um papel mais determinante desse ponto de vista e se elas se unem de alguma forma ao Estado para garantir o cumprimento escrupuloso da lei. Muito obrigado. Muito obrigada.